A lenda do Ratinho. Um ícone da TV brasileira. Ratinho. Só de ouvir o nome, já vem logo a imagem dele na cabeça, né? Aquele sorriso inconfundível, a voz marcante e o jeito irreverente que conquistou milhões de brasileiros. Um dos maiores nomes da televisão brasileira, com um carisma que não se encontra em qualquer esquina e um jeito único de apresentar, o Ratinho conquistou o coração do público com seu jeito irreverente, sem papas na língua, falando a verdade do jeito dele. Ele trouxe um frescor para a TV, algo que o público ansiava e que ele entregou com maestria. Mas como será que tudo começou? Como o Carlos Massa se transformou nesse Ratinho que a gente conhece e adora? A história dele é cheia de reviravoltas e momentos decisivos que moldaram sua trajetória. Nessa jornada, vamos mergulhar de cabeça na história completa desse ícone da TV. Desde os primeiros passos lá no interiorzinho, até o sucesso absoluto no SBT. Vamos explorar os desafios que ele enfrentou e como ele superou cada um deles com determinação e talento. Prepare-se para conhecer os bastidores, as curiosidades e os momentos mais marcantes da carreira desse comunicador que fez história. Vamos descobrir o que acontece por trás das câmeras e como ele consegue manter o programa sempre interessante e inovador. Ratinho é sinônimo de entretenimento, com um programa que mistura humor, música e aquela ajuda ao público de um jeito que só ele sabe fazer. Ele criou um formato único que cativa e diverte, sempre com um toque pessoal que faz toda a diferença. Mas a história dele vai muito além das câmeras. Fora dos holofotes, Ratinho é um homem de família, dedicado e envolvido em diversas causas sociais. Ele usa sua influência para fazer o bem e ajudar quem precisa. É uma história de superação, de correr atrás, de ralar muito para chegar onde chegou. Desde os tempos difíceis no interior até se tornar um dos maiores apresentadores do Brasil, Ratinho nunca desistiu de seus sonhos. Vamos também falar sobre o impacto cultural do Ratinho, o jeito único dele se conectar com o público, criando uma legião de fãs por esse Brasilzão afora. Ele não é apenas um apresentador, mas um fenômeno cultural que reflete a alma do povo brasileiro. Prepare-se para embarcar em uma viagem pelos bastidores da televisão brasileira e conhecer a história completa do Ratinho, um ícone que revolucionou a forma de fazer entretenimento e conquistou uma galera enorme de norte a sul do país. Vamos explorar como ele conseguiu se manter relevante ao longo dos anos e o legado que ele está construindo. Uma história inspiradora de alguém que saiu do interior para alcançar o topo, sem nunca perder a sua essência. Ratinho é a prova viva de que, com talento e perseverança, é possível transformar sonhos em realidade e deixar uma marca indelével na história da televisão brasileira. Nossa história começa lá em Minas Gerais, terra do pão de queijo e de um dos maiores comunicadores que o Brasil já viu. Carlos Roberto Massa, o nome por trás do Ratinho, nasceu na cidade de Águas da Prata, no dia 5 de fevereiro de 1956. A trajetória dele é a prova de que, com talento e muita garra, a gente chega lá. Desde pequeno, o Carlos Massa já mostrava que levava jeito para a comunicação. Com 16 anos, começou a trabalhar em uma rádio da cidade, dando seus primeiros passos no mundo que o consagraria. Sua voz marcante e o carisma natural chamaram a atenção dos ouvintes rapidinho, e ele logo se tornou um nome conhecido na região. Mas o Carlos Massa era um cara de visão. Não se contentava em ficar só nas ondas do rádio. Ele buscava novos desafios, novas formas de se comunicar e levar entretenimento para as pessoas. Foi então que, em busca de novas oportunidades, ele deixou Minas Gerais e partiu para São Paulo, a capital do rádio e da televisão brasileira, a terra da garoa. Chegando em São Paulo, o Carlos Massa continuou sua trajetória no rádio, pegando no batente, aprendendo tudo o que podia. Ele se dedicava intensamente, sempre buscando melhorar suas habilidades e se destacar no meio radiofônico. Ele passou por várias emissoras, consolidando seu nome como um comunicador talentoso e versátil.
Cada nova estação era uma oportunidade de crescimento, e Carlos aproveitava cada uma delas para expandir seu repertório e conquistar novos ouvintes. Mas foi em 1981, em Presidente Prudente, interior de São Paulo, que a vida dele ia mudar para sempre. A cidade, conhecida por seu ambiente acolhedor, foi o cenário perfeito para a grande virada na carreira de Carlos. O Carlos Massa foi chamado para apresentar um programa policial na TV Coroados, que fazia parte da Rede Globo na região. Esse convite foi um marco, pois significava a transição do rádio para a televisão, um meio com um alcance muito maior. E foi nesse programa que o personagem Ratinho nasceu, inspirado no jeito rápido de falar do apresentador. O Ratinho, com seu estilo único e inconfundível, rapidamente se tornou um ícone da televisão brasileira. O sucesso foi da noite para o dia. O público se encantou com a autenticidade e a energia do Ratinho, que trazia uma nova dinâmica para a televisão. O público se identificou com o estilo popular, o carisma e a irreverência do Ratinho, que não tinha papas na língua e falava a linguagem do povo. Ele conseguia se conectar com as pessoas de uma maneira que poucos apresentadores conseguiam. O personagem Ratinho era autêntico, do tipo que fala na lata, sem medo de ser ele mesmo. Essa autenticidade era refrescante e cativante, especialmente em uma época em que muitos programas de TV seguiam fórmulas rígidas e previsíveis. Ele trazia para a televisão um estilo diferente, mais parecido com a realidade do público, sem rodeios ou firulas. O cenário simples e a abordagem direta faziam com que os telespectadores se sentissem mais próximos e conectados ao programa. Essa autenticidade foi essencial para conquistar a simpatia dos telespectadores, que se viam representados por aquele apresentador que falava o que pensava e não tinha medo de ser engraçado, mesmo falando de assuntos sérios. A capacidade de Carlos Massa de equilibrar humor e seriedade fez com que ele se tornasse uma figura querida e respeitada na televisão brasileira. Seção 4. Conquistando o Paraná. O sucesso regional que chamou a atenção. O sucesso do Ratinho em Presidente Prudente não ficou escondido por muito tempo, né? Em 1986, ele foi convidado para apresentar um programa policial na CNT, em Curitiba, no Paraná. Era a chance de mostrar seu talento para um público ainda maior e fincar raízes em um novo estado. No Paraná, o Ratinho virou mania. Seu programa na CNT bombava na audiência, deixando a concorrência comendo poeira e conquistando o coração do público paranaense. O estilo irreverente, as entrevistas que davam o que falar e o jeito único de Ratinho de comandar o programa conquistaram o público da região. Mas o Ratinho não era só programa policial, não. Ele também comandava programas de auditório, mostrando que entendia de tudo um pouco. Fosse entrevistando famosos, revelando novos talentos musicais ou simplesmente batendo um papo com o público, o Ratinho demonstrava um talento nato para o entretenimento. O sucesso no Paraná era a prova de que o Ratinho era um comunicador diferenciado, com um carisma e uma capacidade de comunicação que a gente não encontra em qualquer esquina. Seção 5. O salto para o SBT. Ratinho chega com tudo na tela nacional. Em 1997, o telefone tocou. Gap 2S. Era o Silvio Santos, dono do SBT, convidando o Ratinho para fazer parte da família. Silvio Santos, um dos maiores ícones da televisão brasileira, via em Ratinho um potencial enorme para conquistar o público. Era a oportunidade que ele esperava para levar seu talento para o Brasil inteiro. Ratinho, conhecido por seu carisma e estilo único, sabia que essa era a chance de sua vida. O Ratinho, sem pensar duas vezes, aceitou o desafio e se mudou para São Paulo, pronto para conquistar o público brasileiro. Ele deixou para trás sua vida anterior e embarcou em uma nova jornada, cheio de expectativas e sonhos. No SBT, o Ratinho ganhou um programa com seu próprio nome, o Programa do Ratinho, que estreou em 1998.
O programa rapidamente se tornou um fenômeno, atraindo milhões de telespectadores todas as noites. O programa era um sucesso absoluto, misturando humor, música, jornalismo e ajuda ao público de um jeito que ninguém nunca tinha visto antes na televisão brasileira. Ratinho trouxe uma nova dinâmica para a TV, quebrando barreiras e inovando no formato de programas de auditório. O público se apaixonou pelo estilo autêntico e irreverente do apresentador, que não tinha medo de falar o que pensava, nem de fazer piada de tudo, sempre com muito respeito. Sua capacidade de se conectar com as pessoas de todas as idades e classes sociais era impressionante. O programa do Ratinho se tornou um marco na televisão brasileira, mudando a forma de fazer programa de auditório e consagrando o Ratinho como um dos maiores nomes da TV brasileira. Ele recebeu inúmeros prêmios e reconhecimentos ao longo dos anos, solidificando sua posição como um ícone da mídia. O programa era a cara do apresentador autêntico, divertido e que ninguém sabia o que ia acontecer. Cada episódio era uma surpresa, e essa imprevisibilidade era uma das chaves para o sucesso duradouro do programa do Ratinho.